Parabéns, pinguço! O Brasil virou o 7º país nos últimos anos a entrar em confronto diplomático direto com os Estados Unidos. Nesse nível, Lula simplesmente decidiu tensionar a relação com a maior potência do mundo, exatamente no momento em que o desgoverno dele, com popularidade lá no chão, com a economia patinando, com a eleição de 2026 perdida. E quando um governo começa a provocar uma crise externa nesse cenário, isso quase nunca é improviso. Nos últimos 5 anos, pouquíssimos países do mundo chegaram ao ponto de restringir ou expulsar qualquer diplomata americano. E quando você olha quais países são esses, é uma lista de países não tão democráticos. Foi Rússia em 2023, Chad, Mali, Burkina Faso, Níger e Sudão. Todos os países com instabilidade política, golpe de Estado ou ruptura institucional. Países que estão no meio de disputas geopolíticas pessoais envolvendo Rússia e China com a influência militar estrangeira. Agora o Brasil, de Lula, entrou na lista. E tem um ponto ainda mais simbólico nisso tudo. O Brasil é o primeiro país da América Latina a fazer esse tipo de movimento nesse período. Nem Cuba, do Fidel Castro, que está lá no inferno, fez isso. Expulsar ou restringir diplomata americano não é um gesto simbólico. Isso é um recado político. E aqui começa a parte mais idiota dessa história. Os Estados Unidos não tinham criado nenhuma crise com o Brasil. Nenhum diplomata brasileiro foi expulso lá de Washington. Não existia crise diplomática aberta entre os dois países. O que aconteceu foi outra coisa completamente diferente. O visto do Alexandre Padilha foi cancelado por decisão direta do secretário do Estado americano, o Marco Rubio. Só que tem um detalhe que muda completamente a interpretação desse episódio. Padilha não é diplomata, ele é ministro do cachaceiro. E a justificativa dessa decisão está ligada à atuação dele lá no passado, naquele programa Mais Médicos com o regime cubano. Olha o detalhe que muita gente está ignorando. Mesmo com esse histórico, os próprios Estados Unidos concederam a ele um visto diplomático temporário para ele participar de uma reunião da ONU no ano passado. Ou seja, até ali não existia ruptura diplomática nenhuma entre Brasil e Estados Unidos. A crise começa quando o governo de Lula e Biden da Silva transforma esse episódio num confronto político internacional. Aí aparece outro ponto que quase ninguém está prestando atenção. Um diplomata, um conselheiro, um assessor de política americano do governo de Donald Trump viria para o Brasil participar de um evento sobre minerais críticos. O nome dele é Darren Beattie. A viagem incluiria encontros com representantes dos 3 poderes. Algo absolutamente normal. Essa é a função da diplomacia. Os diplomatas fazem isso o tempo todo. Eles conversam com o governo, eles conversam com a oposição, com empresários, analistas, mas a narrativa que começou a circular foi outra. Começaram a dizer que essa visita seria para se encontrar com Bolsonaro, como se isso fosse algum tipo de conspiração política. Só que isso simplesmente não corresponde com o que estava previsto na agenda de viagem. E é aí que o episódio começa a se transformar numa crise diplomática. Agora, olha para o cenário político do Brasil. Desgraça! Lula está enfrentando um governo com popularidade no chão. Dificuldade econômica, uma merda o governo do Lula, cada vez mais polarizado, e é culpa desse vagabundo. A eleição de 2026 já foi. Eu venho avisando aqui no canal que ele não tem condições, não vai ser candidato. E quando os governos entram nesse tipo de situação, existe uma estratégia política que aparece com frequência na história: criar um conflito externo. Quando um governo entra em confronto com outro país, principalmente uma potência internacional, isso cria automaticamente um discurso de mobilização interna. Aparece um discurso de soberania, de defesa nacional, de ameaça externa. Exatamente como foi com o vagabundo, larápio, narcoterrorista do Maduro. Esse tipo de estratégia já foi usada inúmeras vezes, em diferentes lugares do mundo. E aqui aparece a pergunta mais importante da história. Lula está simplesmente reagindo a um episódio diplomático ou está deliberadamente escalando uma crise para criar um cenário político interno?
Porque se você olhar a sequência dos fatos, a escalada não partiu de Washington. A escalada começou em Brasília. E isso abre uma discussão muito séria, mas muito séria. Porque quando crises diplomáticas se misturam com tensão política interna, o resultado pode ser um ambiente institucional extremamente instável. E em ambientes políticos instáveis, começam a aparecer discussões sobre medidas excepcionais, estado de defesa, estado de sítio. Esse tipo de debate normalmente surge quando os governos alegam que o país está sob ameaça externa. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã. Eu só estou dizendo que crises políticas e diplomáticas desse tipo costumam sim abrir espaços para esse tipo de discussão. E quando você olha para o cenário internacional atual, o mundo inteiro está vivendo um período de tensão geopolítica crescente. Disputa entre grandes potências, guerras comerciais, conflitos regionais. Agora, imagina o Brasil entrando nesse ambiente já carregado de tensão internacional. Uma crise diplomática com os Estados Unidos pode rapidamente se transformar em uma pressão econômica, pressão política, isolamento internacional, uma nova Cuba. E aí a pergunta que fica é simples: por que escalar essa crise agora? Por que colocar o Brasil nesse tipo de confronto diplomático exatamente nesse momento? Porque quando você junta todos esses fatores, crise diplomática, tensão política, eleição no horizonte, um governo de merda, o cenário que aparece é extremamente delicado. E é por isso que esse episódio precisa ser analisado com muita atenção. Porque talvez a pergunta mais importante não seja apenas o que aconteceu até agora. O que pode acontecer a partir daqui. Resumindo, essa forçação de barra pode ter um objetivo único: cancelar as eleições de 2026? Eu quero ler nos comentários, saber a sua opinião, o que você acha disso. Tamo todo mundo aqui de saco cheio do cachaceiro, mas todo dia a gente faz análise aqui no canal. E se você chegou até agora, vou pedir para que você curta, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Se você não é inscrito no canal, se inscreve nessa merda. Brincadeiras à parte, desculpa os palavrões, mas ninguém aguenta mais. Que Deus proteja a sua vida, a vida das pessoas que você ama. Que Deus salve o nosso amado Brasil.